Somos assim porque não nos ensinaram a amar. Eu vou pedir ao Pedro Belzo que volte aqui para o palco. Vou pedir também que Dino Cross, moderador, por favor. Iveiro Bragança e Paulo Gamba. Ok, Dino Cross, agora é contigo. Bem, nós ouvimos preto não presta. Preto não presta tudo que o preto toca e fez. Isso subentende que o branco é melhor que o preto? Boa noite, novato de votos. Primeiro eu gostava de agradecer o convite da Casa de Red. Eu acho muito interessante o nome desse programa, Zuela Spoken Word. Zuela Spoken Word. Zuela, né? Imbundo, Spoken Word em inglês. Acho muito interessante. Primeiro, eu agradeço o convite. Segundo, eu cresci com a ideia de que os poetas são loucos, né? São malucos. Levei algum tempo a compreender e depois cheguei à conclusão que são bons malucos. Na verdade, o Pedro está de parabéns. É uma poesia muito bonita, longa, tão longa quanto bonita. Faz-me lembrar a Deus a Hora da Largada de Agostinho Neto, também muito longa. É uma poesia muito bonita. Acabou por fazer uma radiografia bastante interessante daquilo que nós vivemos e daquilo que somos ensinados. Hoje, nós vemos, a nível da nossa sociedade, muitos comportamentos que são reflexos daquilo que nos foi ensinado. É muito difícil fazer análise da poesia, porque a característica da poesia é exatamente o subjetivismo, vem do subjetivo, vem do autor, não? E possivelmente o enquadramento que podemos fazer, ela verifica-se nos mais diferentes estágios da nossa sociedade. Eu, há 2 semanas, fui assistir uma aula magna de um professor catedrático, professor Otávio Serra Bandones, e ele falava sobre o resgate dos valores culturais em África. E eu tive o cuidado de apontar as 62 referências biográficas que fez, nenhuma delas era africana. Então esse é o reflexo um dos reflexos que o Pedro disse muito bem. O preto é ensinado a odiar a si mesmo e aquilo que faz. Mas por uma questão muito simples, porque nós temos aqui a estrutura social, conforme ela está concebida, dá asas a isso. Quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, mesmo do ponto de vista acadêmico. É só vermos os currículos acadêmicos das universidades, das escolas, dos centros profissionais. Vê-se, por exemplo, recentemente Manza Congo fez o Festi Congo e começou a ser valorizado desde que foi elevado à categoria de patrimônio da humanidade. Ou seja, como se isso fosse o ganho maior, né? Elevar à categoria. Significa que antes disso, Manza Congo era inexistente. Não é? Então, eu julgo que para início de conversa, eu prefiro dizer que a problemática da religiosidade, a problemática da forma como nos foi formatada, a forma que nós falamos. Eu lembro-me que há uns 6, 7 anos atrás, o ex-presidente da União Europeia esteve em Angola, Durão Barroso, e ele disse que tinha ficado muito impressionado com os angolanos porque eram os que melhor falavam a língua portuguesa na CPLP
que muito se assemelhava com Portugal. E os angolanos bateram palmas. Ficaram muito felizes porque falam igual aos portugueses. E pois isso só mostra o nível de alienação e a forma como nós queremos nos igualar aquilo que é a língua ou a forma da fala da língua portuguesa, quando na verdade o objetivo da língua é a comunicação, não é? E a comunicação, ela não se reflete na fonologia, mas na forma como a pessoa concebe as palavras e diz. Então eu vou provavelmente falar mais sobre isso para não monopolizar a guisa do início da intervenção. A mesma pergunta se estende ao Sr. Presidente. Boa noite a todos. Quero desde já agradecer à Casa Verde e às pessoas que estão presentes. É um prazer imenso poder estar aqui e falar de um tema tão pertinente. Eu, por norma, é um tipo de tema que nunca gostei muito de falar, nem tão pouco abordar. Mas o poema foi aqui dito, não é? Ilustra exatamente muitas das situações que têm decorrido não só no continente africano e sobretudo na nossa sociedade. Mas é importante perceber, e aqui se calhar fazermos um recuo na história relativamente àquilo que foi a altura da colonização, não é? Da escravatura, até a altura da colonização. Porque às vezes é-nos, de certa forma, nos atribuído alguma culpa pelo facto de o próprio negro, o próprio preto, querer se igualar ao branco, querer ter a maneira de estar, a forma de se posicionar, a forma de se relacionar referente ao branco. Mas é importante perceber que nós tivemos, durante muitos e milhões de anos, fomos colonizados. Para já passamos por um processo de descoberta, de descolonização, e neste processo foi um processo bastante violento e bastante, de certa forma, agressivo, sobretudo para nós africanos. Foi-nos incutido muitas formas de estar e muitas formas de ser. E uma das coisas que nos foi posta na cabeça, e isso nós vamos ver, retratando aqui um bocadinho o que o poeta diz, nós, por exemplo, nas nossas famílias, os nossos pais, os nossos avós, sempre nos passaram aquela imagem de que eu estudei com branco, eu tive com branco, o branco ensinou-me isso. Mas se nós repararmos, tudo isso que os nossos pais, os nossos avós nos têm passado, não é? É fruto exatamente deste processo, okay? E que nos leva às vezes a pensar que o negro, o preto, de certa forma, não tem a qualidade, não tem os valores, não tem o nível de responsabilidade, a forma de estar que o branco tem. Ou seja, foi trabalhado a nossa mente de tal forma, durante estes longos e longos anos, não é? De que nós somos inferiores. Isso não é verdade, do meu ponto de vista. Bem, Só um minuto antes de acho que é o moderador que tem que evitar de tirar a palavra. Eu estive aqui atentamente a ouvir o Ivair, eu tenho um amigo Ivan, a falar, e veio uma ideia de que a forma como nos foi transmitido a educação leva-nos a manifestar de forma espontânea a nossa alienação com os conceitos eurocêntricos, né? Por exemplo, ele falou 2 vezes descoberta da África. Descoberta. Quer dizer,
obviamente sem pejoração nenhuma. Mas esse conceito de descoberta é um conceito eurocêntrico. A África não foi descoberta pelos europeus. Né? A África já existia, aliás, quando a África já tinha estados organizados, a Europa tinha cavernas, havia os homens da caverna. Ou seja, são as tais ideias espontâneas que, fruto da educação imposta, nós manifestamos. É como um ateu dizer, ai meu Deus, o que não significa necessariamente que ele crê em Deus. Né? Mas eu estava a falar do facto do angolano atingir orgasmo quando acha que fala igual ao português, na perspectiva de o corpo humano, há uma explicação anatômica para isso. O corpo humano, o aparelho fonador do corpo humano, é formado por laringe, traqueia, as fossas nasais, os dentes, a língua, a boca, né? Pronto, um conjunto de elementos. E estudos linguísticos comprovados, e recentemente o professor Batomeno Kunkanga escreveu um livro sobre isso, diz que o processo de formação da fala começa dos 0 aos 15 anos. E significa que quando tu cresces a ouvir determinados sons, o seu aparelho fonador é formatado com aquela fonologia, com aquela fonética. Ou seja, quem nasce, por exemplo, no centro, né? Eu não sei quem que inventou a história de que o Ambo é sul, não sei, eu tenho dificuldade em perceber isso, na verdade é centro, né? Quem cresce a falar um mundo, ele tem várias dificuldades no futuro. Ele cresce a falar um mundo dos 0 aos 5 anos, ele terá dificuldades em formatar a estrutura linguística na sua fala, tendo em conta que não existe na sua língua dígrafos que começam com uma consoante nasal. Por exemplo, então é muito normal alguém que fala fluentemente um bundo dizer compreender, em detrimento de compreender, e que não significa que necessariamente essa pessoa fala mal. Por que que nós dissemos rrr? Porque é uma consoante vibral, né? É uma consoante vibrante. Ao pronunciar o som, a língua vibra, né? Nos maxilares superiores. B. Ele é um som bilabial, porque os lábios tocam-se. Não é possível dizer B sem apertar os lábios. Eu duvido que alguém consiga fazer isso aqui. Ou seja, são classificações linguísticas, explicações, né, e comprovadas, que nos levam a falar, identificar o nosso ser de uma forma geral, mas que de uma forma, na perspectiva da assunção, na perspectiva da representação, acabamos sempre por autodenegrirmos, conforme dizia o Keita Mayanda, por falta de autoconhecimento, né? O autoconhecimento realmente é a primeira forma de evolução. Né? O processo de colonização fez com que tenhamos necessidade de alguém que nos ensine a amar ou a odiar, porque ao ouvirmos essa frase, somos assim porque nos ensinaram a amar, ou prefaciando o que tu disseste, em que nos ensinaram a odiar. Tenha que haver necessariamente alguém a nos ensinar. Nós por si só não podíamos auto-ensinar. O processo de colonização então apagou todos os nossos valores. Eu iria dizer, e aí bateria exatamente na mesma tecla. Nós passamos exatamente por estes dois grandes momentos da nossa história. Não quer dizer que o nosso processo de colonização nos tenha retirado a essência do amor, não, de forma alguma. Mas é aquilo que o poema diz, de certa forma, o facto de termos passado por momentos na história muito difíceis, de grande dificuldade, de falta de escassez, de N situações, e o facto de
nós não termos conseguido, se calhar, ter uma vivência como na altura o próprio Polónio teve. Então, foi-nos incutido aqui uma série de visões e uma série de valores, não é? Que, de certa forma, acabam por ferir, às vezes, um bocadinho a nossa forma de estar, a nossa forma de amar. E pronto, isto acaba por ser às vezes um bocadinho prejudicial. Não é que nós não sabemos amar, mas de certa forma amamos, e acho que nós africanos, do ponto de vista de valores sentimentais, é só nós repararmos, por exemplo, a forma como nós cuidamos dos nossos mais velhos. Não é? Muito, por exemplo, lá na Europa e outros países de fora, a atenção, a forma como nós respeitamos e damos atenção aos nossos mais velhos é uma maneira de amar, é uma forma de demonstrar o amor que nós temos pelos próximos. É muito normal lá fora e sobretudo na Europa, não é? Estes mais velhos serem postos em lares de caridade, e nós aqui não fizemos isso, os nossos mais velhos. Ou seja, eu acho que todas essas situações que nós fomos vivendo, com o processo de descolonização, a escravatura, que foram processos muito fortes, e mais. E aqui no nosso caso angolano, nós ainda temos um terceiro momento. Temos um terceiro momento, que é o momento da guerra civil, bastante violenta que nós tivemos. E eu costumo dizer sempre, e acreditem no que vos vou dizer, todos os nossos processos, todos, de construção, de qualquer processo que nós tivemos de fazer, deverão sempre ser acompanhados por psicólogos e sociólogos, porque nós passamos exatamente por estas 3 etapas, e uma das etapas, que é a etapa da guerra, que é uma das etapas muito fortes e muito presente nas nossas memórias, não é? Que necessitam, de certa forma, de serem curadas. Não é? Eu acredito que existem ainda feridas que ainda estão abertas e que precisam, de certa forma, serem curadas por essas pessoas que de facto percebem, não é? Como é que nós podemos, de facto, resolver todas essas situações. Daí os imensos problemas que nós vamos tendo. Não é? Quando me falou da questão do amor, de facto nós às vezes vamos pastar aqui, e é só estamos a conduzir e a gente observa logo isso, não é? O facto de a pouca falta de amor que as pessoas têm para o próximo. Todos esses processos precisam exatamente ser analisados e estudados, para nós, de certa forma, podemos perceber efetivamente, não é? Por que nós agimos daquela forma. Não é que nos falta amor, nós temos amor, mas se calhar existem feridas que ainda não estão curadas.